A nossa videoaula é sobre o Sistema Monetário Brasileiro, disciplina de Matemática, em sexto ano do ensino fundamental. Os objetivos: entender o Sistema Monetário Brasileiro, conhecer o Sistema Monetário Brasileiro, compreender a sigla R e o cifrão, representar por meio da escrita os valores do Sistema Monetário, representar e escrever quantias em reais, comparar preços, desenvolver cálculo mental envolvendo real e centavos e resolver situações problemas usando o real. No Brasil, a moeda vigente é o real, e o banco responsável pela administração e autorização da produção de cédulas e moedas é o Banco Central. O dinheiro que circula na economia, tanto o papel quanto a moeda, é fabricado na Casa da Moeda. Então, o Banco Central autoriza a quantidade de cédulas e moedas que têm que ser impressas e isso é encaminhado para a Casa da Moeda. Então, é na Casa da Moeda que as cédulas e as moedas são fabricadas. A Casa da Moeda do Brasil é uma empresa estatal fundada em 8 de março de 1694, em Salvador. O Banco Central é uma autarquia federal. Isso significa que tem autonomia administrativa e financeira, com personalidade jurídica de direito público interno. É um patrimônio próprio e as atribuições estatais específicas. O Banco Central ele é integrante do Sistema Financeiro Nacional, sendo vinculado ao Ministério da Economia. Foi criado em 31 de dezembro de 1964 pela Lei 4.595. Assim como outros bancos centrais do mundo, o Banco Central é uma das principais autoridades monetárias do país, sendo a principal, né, o Conselho Monetário Nacional. Essa imagem é o edifício sede do Banco Central em Brasília. As funções do Banco Central: é o principal agente do governo e também o depositório do Tesouro Nacional. O Banco Central representa o governo perante as instituições financeiras internacionais. Gestor cambial: o Banco Central é o responsável pelas reservas cambiais do país em ouro e em moeda estrangeira, a principal delas é o dólar. Supervisor do sistema financeiro: é o Banco Central que monitora o sistema financeiro nacional e sua movimentação diária, além de autorizar o funcionamento das instituições financeiras nacionais e estrangeiras dentro do país, bem como exercer a fiscalização das mesmas. Emissor de moeda: é o Banco Central que, no caso, autoriza a emissão do papel moeda em todo o país e a quantidade a ser definida. Ela é autorizada pelo Conselho Monetário Nacional. Então eles autorizam e a Casa da Moeda é que faz essa impressão, tanto do papel quanto da moeda. Executor das políticas monetárias e cambial. Com esta função, o Banco Central insere ou retira a moeda do mercado, regula as taxas de juros e controla a quantidade de moeda estrangeira em circulação do país. Então nós vamos ver agora aqui a moeda de conta e moeda de pagamento. Vamos ver a diferença entre esses dois conceitos. O sistema monetário é organizado em torno de dois componentes, a moeda de conta e a moeda de pagamento. O sistema de moeda de conta não existe materialmente, isto é, ele serve apenas como uma unidade de cálculo, por meio da qual é anunciado o valor dos produtos ou serviços. Então, a moeda de pagamento é a que serve como a intermediária nas operações. De fato, é composta por espécies metálicas e notas. Por exemplo, quando se diz que um objeto custa R$5, estamos fazendo uso da moeda enquanto conta. Quando for fazer a compra, então quem faz essa questão intermediária seria a célula ou a moeda. Por exemplo, aqui são exemplos de moeda de conta. Nós temos aqui os preços dos catálogos dos produtos. Quando for fazer a compra, a intermediação é através do papel ou da moeda. Ou através, claro, do uso do cartão de crédito, por exemplo, seria faz o papel da intermediário. Nós temos aqui as notas brasileiras em circulação: R$2, R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100. E nós temos as moedas brasileiras em circulação.
5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. O real, então a letra R representa o nome real e o cifrão, né, um sinal gráfico, é a representação monetária do dinheiro. Então é um S cortado. Aplicação, então representar por meio da escrita os valores do sistema monetário. Então aqui nós temos, se fosse escrever por extenso, nós iríamos escrever R$2. Iríamos escrever por extenso R$5, R$10, R$20, R$50, R$100. Representar e escrever quantias em reais. Então aqui nós temos uma operação. Nós temos 2 mais 2 mais 1. Então aqui nós temos R$5. Representar a quantidade em reais. Então nós iríamos representar 5,00. Então R$5. Escrever por extenso, né, seria R$5. Eu vou deixar em branco para vocês fazerem depois. Então, representação 100 mais 50, então R$150. Nós iríamos representar e depois escrever por extenso. 20 mais 2 mais 1, então a ideia é a mesma. Adicionar, representar e depois escrever por extenso o valor. R$1 mais R$2 mais R$1. Adicionar as quantidades, representar e depois escrever por extenso. R$1 mais 50 centavos mais 25 centavos. Então, representar e depois escrever por extenso. Aqui nós temos a comparação de preços. Então, nós temos dois mercados distintos e nós poderíamos comparar e verificar em quais desses mercados o produto que nós queremos está com o preço mais acessível. É uma questão de comparação. Isso nós fizemos o tempo todo. Comparar preços. Então, aqui nós temos por objetivo desenvolver o cálculo mental. Então, nós temos o produto 1 que custa R$20. Nós temos o produto que custa R$5 e nós temos outro produto que custa R$1,50. Então, nós devemos mentalmente adicionar esses três valores. E aqui nós vamos representar as quantidades em reais. Então, 20 mais 5 mais 1,50, nós vamos colocar essa quantidade aqui. Produto 1, produto 2, produto 3. R$10 mais R$2,59 mais 10 centavos. Então, nós devemos somar mentalmente e depois escrever a quantidade em reais. Aqui nós temos uma aplicação, resolver situações de problemas usando o real. Então, uma famosa loja de comércio eletrônico tem um aparelho de TV à venda por R$1.000. Sabendo-se que é possível parcelar em 10 vezes, sem taxa de juros, importante, não tem acréscimo, qual será o valor da prestação se fizermos o pagamento em 10 vezes sem entrada? Então, representar aqui em 10 vezes quanto nós iríamos pagar por mês essa TV no valor de R$1.000 em 10 vezes. Nós temos aqui o notebook. Uma famosa loja de comércio eletrônico tem um notebook à venda por R$13.000, sabendo-se que é possível parcelar em 10 vezes sem taxa de juros. Qual será o valor da prestação se fizermos o pagamento em 10 vezes sem entrada? Então, dividir esses R$13.000 em 10 vezes. Então, esse é o objetivo. As referências, onde foi tirado alguns materiais. E assim nós encerramos o sistema monetário brasileiro.